Olá pessoal, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo sobre o Reiki. Um vídeo que estava faltando sobre o segundo símbolo do Reiki Usui, Sei-Reiki. Este símbolo. Símbolo ligado ao aspecto emocional dos seres. Trabalha emoções e sentimentos. O Sei-Reiki, como quase todos os símbolos do Reiki, tem as suas controvérsias, tem os seus detalhes, tem alguns pontos assim que ficam um pouco obscuros no processo todo. Mas é um símbolo tranquilo de ser desenhado, poucas variações no seu traçado. Às vezes essa linha aqui é um pouco mais esticada, às vezes essa linha curva um pouquinho mais, às vezes esses dois semicírculos aqui estão unidos como se fosse uma letra M, às vezes esse traçado vem um pouco mais para frente. Então, poucas variações realmente no Sei-Reiki, quase traçado mesmo, né, como se fosse uma letra, e ele é uma letra na sua origem. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, já vamos trazer essa informação. O Sei-Reiki trabalha, né, então, o corpo emocional dos seres, lidando com emoções e sentimentos, certo? Ele se insere bem estrategicamente nesses aspectos, porque o ser humano pode ser visto de uma maneira holística: corpo físico e corpo energético, Shokurei; corpo emocional, Sei-Reiki; corpo mental, Hon-Shaze Shonen; e corpo espiritual, o Daikomyu tradicional. Então, o Sei-Reiki completa todos esses aspectos, né, esse conjunto, essa maneira de ver o ser humano. Eu fiz algumas anotações para facilitar. O Sei-Reiki, como eu disse, é um símbolo complexo, um símbolo com algumas coisas controversas, e eu vou abordá-las agora, né? Começamos pela grafia. Sei-Reiki pode ser escrito separado, Sei-Reiki, ou pode ser escrito Sei-Reiki junto. Basicamente significa hábito, né? Aquilo que a gente faz com muita facilidade, que a gente repete muito, que vira um hábito para o ser humano, por várias razões. Basicamente, Sei-Reiki seria traduzido como hábito. Mas há muito mais no Sei-Reiki, há muito mais. Uma das primeiras confusões é: o Sei-Reiki é apenas um símbolo individual, com as suas características, com o seu corpo emocional, como área de atuação, ou ele é uma técnica? Porque existia, dentro das técnicas japonesas, né, as 22, 23, 24 técnicas japonesas originais, o Sei-Reiki Shiryo, que era uma técnica de aplicação, principalmente na cabeça, para tratar hábitos realmente, né, para tratar aspectos mentais e pensamentos repetitivos, que usavam esse símbolo. Mas, como havia um símbolo e havia técnica, surgiu ali alguns pontos obscuros. O Sei-Reiki Shiryo, né, Shiryo é tratamento, aplicação, seria tratamento para aplicação de Reiki para hábitos, tratamento de hábitos. Ok. Os japoneses têm algumas formas diferentes de pensar, os orientais têm algumas formas diferentes de pensar. Eles tratam coração-mente, ou seja, mente e sentimento e emoção como se fosse uma coisa só. E aí, por conta disso, o Sei-Reiki muitas vezes é visto como um símbolo de cura mental, porque hábitos seriam mentais. A mente que vai criá-los, né? A mente que vai mantê-los, então a mente que precisaria ser curada. Mas, sob outros aspectos, o Sei-Reiki também pode ser considerado um símbolo de cura espiritual. Nós já vamos chegar lá. A origem desse símbolo é o sânscrito, uma língua antiga da Índia, uma língua morta, que ainda é preservada devido a algumas necessidades, né, principalmente religiosas.
Deixa eu ver aqui como é que eu vou me organizar. Bom, o Seireki tem origem, então, nos Siddhans. Às vezes é tratado como um dialeto, às vezes é tratado como um paradialeto, às vezes é tratado como uma forma simbólica de se usar o sânscrito. Também não há muita concordância com isso aí. E a origem dele é o que se chama sílaba semente, que seria um símbolo com conteúdo espiritual, que é o Agari. Agari, que no Japão, na China, não tem uma pronúncia, foi traduzido lá como Kiriku e posteriormente virou Seireki. Aqui nós temos a sequência para o surgimento do Seireki. Este é o Siddha, este é uma sílaba semente. Ele foi se adaptando até chegar no Seireki. Aqui nós temos uma das formas de escrever o Siddha. Mais uma. E aqui, finalmente, a gente chega alguma coisa mais ligada ao Tibete. Então, a gente pode observar que as pequenas variações do Seireki têm uma base para isso, né? Porque a maneira de se traçar o Kiriku realmente varia um pouquinho. Eu encontrei também esse outro material do Seireki em várias línguas, em vários dialetos, em vários alfabetos, né? Desde a escrita Siddha, Devanagari, tibetano, o Shen, o Lança, do Nepal, e o chinês. Então, essa sílaba semente está ligada intimamente ao Seireki. E está ligada ao Seireki por um aspecto espiritual que não é muito conhecido. Por quê? Porque toda sílaba semente tem dentro de si um componente espiritual. E o Kiriku está ligado ao Buda Amitabha, ao Buda da Terra Pura. E há um aspecto do Buda Amitabha que é o aspecto da compaixão. E nós sabemos, hoje por estudos, né, por pesquisas, que esse aspecto de compaixão do Buda Amitabha é um Bodhisattva, conhecido também como Kuan Yin, na China, mais conhecida, né? No Ocidente também, a Kuan Yin já é bem conhecida, e no Japão é Kannon, e ele vira masculino. Então, por estar ligado a uma sílaba semente e ligado a essas divindades, o Seireki, de uma certa forma, incorpora essas características, né? E também poderia ser usado como um símbolo para o espiritual. Só que houve realmente, né, uma mudança muito grande, como a gente pode perceber, do símbolo original até o Seireki. Houve uma adaptação disso. Também podemos separar, né, o Agari, o sânscrito, em 1, 2, 3, 4 partes e analisá-las separadamente, decompondo, né, o Seireki, e o foco desses 4 seria sentimentos e emoções. Muito interessante, né? Realmente fica uma salada um pouco complexa de ser entendida. É um símbolo que é visto como coração-mente, ou seja, cura mental, ligado ao coração, que seria o centro das emoções, do sentimento, com aspectos de divindade, com Buda Amitabha, com a Kuan Yin, com o Kannon. Então, é realmente um símbolo bem complexo. Nas suas origens, interessante isso, né? É importante a gente destacar que ele é complexo nas suas origens, porque todas essas informações são informações ligadas aos Siddhas, às sílabas sementes, né? A essas informações assim mais do sânscrito e um pouco mais antigas, mais históricas.
atualmente a gente tem uma simplificação. Nós temos um foco maior no símbolo, que é cura emocional. Por essa trajetória toda que eu coloquei, né, apresentei no vídeo um pouquinho confusa, por estar ligado a questões de compaixão, questões de divindade, questões de hábitos e pensamentos, torna realmente ele um símbolo difícil, mas dentro do Reiki ele se insere naturalmente no tratamento das emoções, no tratamento dos sentimentos. É a função com a qual eu ensino ele, né, que eu passo para os meus alunos que utilizam. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, a literatura tem bastante informação sobre isso. Nós temos um livro, deixa eu pegar aqui. Então, nesse livro do Mark Rossak e do Walter Lubeck, nós temos a grande parte dessas informações, essa parte histórica, essa parte de Siddhas, do sânscrito, das divindades. Está muito bem documentado, embora um pouquinho confuso, e com um detalhe que o Mark e o Lubeck têm: eles querem encaixar a coisa de acordo com a visão deles, que é o único detalhe desse livro. Fora isso, é excelente. Então, esse aqui é o que traz a maioria das informações, né, de uma forma bem técnica, bem colocada, um pouquinho confusa, mas que vale a pena. Então, aqui você encontra essa informação toda sobre o Reiki que eu trouxe para vocês com relação aos Siddhas, os sílabas sementes, o sânscrito e assim por diante. Nesse livro do Frank, também encontramos informações sobre o Reiki, mas não com tanta propriedade quanto o outro do Walter e do Mark. Eles se aprofundam mais. O Frank traz um pouquinho daquilo, né? Ele filtra bastante coisa, também confunde um pouquinho a coisa, mas vale a pena. Depois nós encontramos também o Reiki, né, no Reiki Essencial, da Diane Sten, que é um outro livro importante para os reikianos, como conteúdo histórico, porque tem muita informação equivocada. Né? A Diane começa a fazer o que muitos mestres de hoje continuam fazem, que é colocar aspectos pessoais dela com muita intensidade e definindo aquilo dentro do sistema Sui, definindo aquilo dentro dos símbolos. Então ela interpreta de acordo com as ideias dela. E temos alguma coisinha também nesse outro livro, que é bem interessante também, do Christopher, A Magia do Reiki, que também traz algumas informações sobre o Reiki. Vamos organizar as coisas aqui, né? Então, independente de toda essa origem, né, complicada, confusa do Reiki, nós temos hoje ele bem assentado no aspecto emocional, trabalhando as emoções. Ele serve como sinalizador, como todos os símbolos, né? Durante uma aplicação, vem na sua tela mental o Reiki, você sabe que naquele ponto de aplicação você está tratando aspectos emocionais ligados àquele ponto. Você vai pesquisar e vai conversar com a pessoa, de repente, se puder fazer isso, né? E passar essa informação, tentar trazer mais consciência, trazer um pouco mais de luz sobre aquela questão, para que a pessoa melhore, avance, cure-se, certo? Nesse sentido, o Reiki é bem tranquilo, né? Trabalhando com as emoções, trabalhando com os sentimentos. Uma aplicação fantástica dele é em questões emocionais e sentimentais. Se você está brigando com alguém, você está discutindo com alguém, você está dentro de um diálogo, de um monólogo, às vezes um pouco complicado, você pode traçar o Reiki no ar e colocar ele na frente, entre você e a pessoa, ou entre você e as pessoas, ou grudá-los nas pessoas. Ele vai atuar sobre essa questão emocional que está ali tão ativa e vai harmonizar e equilibrar. Então essa é a recomendação de uso do Reiki. Minha, é claro, né? Particular. Sem querer trazer tanto da minha informação, da minha formação e das minhas crenças para o Reiki.
Fora isso, você encontra diversas interpretações do Seireki, diversas aplicações, algumas muito estranhas, algumas muito interessantes. Mas aí vai ficar a cargo do reikiano. Eu procuro ficar nessa simplicidade. Não ensino, não comento outras técnicas que eu vejo tantas por aí sendo divulgadas. Procuro me focar mais nesse aspecto de cura do emocional. Mas, uma breve pesquisa na internet, você vai encontrar as mais variadas opiniões e aplicações para ele. Fica a seu encargo, seu bom senso, né? Ver se vale a pena ou não vale a pena. Por conta, muitas dessas confusões que a gente vê sobre o Seireki é por essa amplitude que o símbolo tem, né? De mexer com o emocional, mexer com o mental e mexer com o espiritual lá na sua origem. Eu creio que o Reiki Usui veio se adaptando ao longo do tempo, veio se encaixando melhor, atendendo melhor as expectativas e necessidades dos reikianos. Então, com essa divisão, né, de aspectos e de símbolos, a gente tem muito a ganhar. Se a gente tentar voltar para os aspectos originais do Siddham, a gente confunde, porque aí já não é, né? A gente pode perceber aqui que o Seireki é o resultado de uma adaptação ao longo do tempo. Ele pouco tem a ver com todos esses símbolos que a gente encontra aqui, né? Um outro aspecto que merece ser mencionado sobre o Seireki é a questão dele ser um transmutador de energia emocional. Algumas pessoas ligam a forma do Seireki com um dragão, com uma carranca, que é um objeto típico aqui do Brasil, né, mais do litoral, que é colocado nos barcos para proteger contra a inveja, contra o olho gordo e algumas coisas assim. Também algumas pessoas veem ele como um pequeno dragão, né, pelo formato do símbolo, lembraria um dragão, e há essa conotação, mas faz parte desse folclore que se formou ao redor do símbolo, dessa necessidade que nós temos, né, de ser tão criativos e trazer tantas interpretações. Hoje em dia, eu fujo de todas elas. Eu deixo elas todas no cantinho, respeito todas as pessoas que acreditam nisso e que usam com essa função e que criam técnicas para isso, mas eu venho para a simplicidade, fico com o Seireki, com um símbolo que traz energia mais para o aspecto emocional, para o aspecto das emoções e sentimentos, certo? Servindo como sinalizador, porque o Reiki está indo atuar no aspecto emocional, e servindo também como um concentrador, assim como o Shokurei leva a energia para o físico e para o energético, o Honshu Shonen leva para o mental, o Seireki leva essa energia para o aspecto emocional. Ok, pessoal? Então esse foi o Seireki, segundo o símbolo do Reiki, ensinado no nível 2. Né? Um dos símbolos básicos do Reiki Usui, mas presente em diversos outros sistemas. Gratidão, então.